Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço da Elétrica. E neste vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre fechamento de motores. Na realidade, eu vou falar sobre o fechamento do motor de indução trifásico de 6 terminais. E eu vou falar sobre esse fechamento porque existem alguns detalhes que são muito importantes a gente considerar antes de realizar o fechamento de um motor como este. O motor trifásico de 6 terminais é um motor que possui dois níveis de tensão. O maior, 380 volts, e o menor, 220 volts. É isso aí, 380 volts trifásico e 220 volts trifásicos. Agora, tendo em mente este detalhe, estaremos prontos para fazer o fechamento do motor? Qual seria o próximo passo? Imagine que você recebeu este motor, ele está novinho e precisa ser fechado para poder receber a tensão trifásica da rede. Então, o próximo passo é verificar a tensão disponível na rede local. Um exemplo: se a tensão de linha, que é a tensão entre as fases, for 380, nós teremos na tensão de fase 220. Então, 380/220 ou será 220/127. Como que nós vamos fazer? A gente vai lá, pega o nosso multímetro, né? Multimedidor. O multímetro coloca na escala de tensão e mede a tensão encontrada entre as fases. Se a tensão entre as fases for 380, então nós fecharemos esse motor na maior tensão. Se a tensão entre as fases for 220, fecharemos esse motor na menor tensão. É verdade que parece um tanto óbvio isso que eu acabei de falar, mas o que representa a maior tensão e a menor tensão? Que tipo de fechamento é? Olha aqui, este é o tipo de fechamento. Esse é o próximo passo que nós damos depois de verificar qual é a tensão disponível na rede local, no local onde vamos instalar esse motor. Então, se for 380 na maior tensão, então nós fecharemos esse motor em estrela. Se for a menor tensão, 220, fecharemos esse motor em triângulo. Aqui eu desenhei uma ideia das 3 bobinas que existem dentro de um motor trifásico de 6 terminais. E aí está, e nesse caso eu estou ilustrando exatamente os terminais, o início de cada bobina e o final de cada bobina. Então, nós vamos observar diretamente no motor exatamente o que nós estamos vendo aí nessa ilustração. Então, eu tenho uma bobina cujo início é 1 e o final 4, a outra bobina cujo início é 2 e o final 5, e uma terceira bobina cujo início é 3 e o final 6. Essas bobinas, elas serão fechadas num arranjo que se forma um triângulo ou o que nós chamamos de uma estrela. Nesse outro ponto aqui, nesse outro desenho, eu tentei desenhar aqui, na verdade apenas ilustrativo, né? É uma caixa de ligação. A caixa de ligação é exatamente onde nós encontramos os cabos do motor para realizar o fechamento. E eu quis ilustrar exatamente isso. A gente observa aí a caixa de ligação, tá um pouco quadrada demais, mas o que importa é a ideia, né? Então, eu ilustrei aí a caixa de ligação do motor, da onde saem os cabos, os 6 terminais, eu coloquei ali em verde a numeração de cada um deles. Na caixa de ligação no motor mesmo,
O que que acontece? Nós vamos observar essas numerações nos cabos. Ou vai estar impressa na capa do cabo, ou vai estar com anilhas enumeradas dessa forma. Então nós temos ali 6 cabos, todos com seus números. Quando for impresso, geralmente vai estar escrito assim, ó, T1, T2, T3 e assim por diante, né? Daí, como que nós realizamos o fechamento se for um fechamento em triângulo, conforme nós observamos aí? Aí, olha lá, acompanha essa ligação que eu fiz, olha. Olha ali na ponta do terminal 1, olha. Fecha o 1 com 6, o 2 com 4 e o 3 com 5. O que significa fechar? Significa colocar esses terminais unidos, assim, a gente pega e une as pontas deles. Exatamente isso, faz aquele rabinho que a gente chama de rabo de rato, né? Muitos conhecem dessa forma. E fica exatamente conforme essa ilustração aí, ó. 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5, formando uma configuração de triângulo. Daí, a partir desse momento, o motor já está fechado em triângulo, preparado para receber a menor tensão, que é a tensão de 220 volts trifásico. Daí nós vamos pegar as 3 fases RST e aplicar em cada um desses 3 terminais aí, que agora formou 3 terminais, né, que estão fechados, e aplicar nele. Pronto, o motor está preparado para funcionar. Mas se for na maior tensão, no caso 380 volts, aí a configuração é outra. A configuração é essa, em estrela. Estrela é muito mais fácil o fechamento, hein? Olha só. Alimentamos com as 3 fases RST, olha, o terminal 1, 2 e 3. E fechamos em curto os terminais 5, 4 e 6, ou seja, 4, 5 e 6. E a configuração fica exatamente assim, ó, parecendo uma estrela mesmo. Olha lá as pontas. R, S, T. 1, 2, 3. E no centro, fechado em curto, 4, 5 e 6. Fechando esse motor em estrela, depois de ter verificado a tensão da rede, a tensão disponível na rede, mais uma vez o motor está pronto para ser ligado para o seu funcionamento normal. Essa era a dica que eu queria passar para vocês. Num outro momento, eu vou fazer outros vídeos também bem práticos, mostrando como fazer esse fechamento na prática, mostrando a ponta desses terminais com anilha, ou então mostrando alguns motores, conforme eu já comentei, que tem ali esses detalhes, essas informações impressas, tudo isso. Alguns não estão fechados, não estão assim enumerados assim 1, 2 e 3. Estão enumerados de uma outra forma que também é interessante a gente conhecer. No entanto, na placa do motor, de todos os motores, vem mostrando como fazer o fechamento também. O fechamento em estrela e o fechamento em triângulo. Isso também eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, porque é importante se familiarizar com as diversas formas que vem sendo apresentada o fechamento. O fechamento é o mesmo, é dessa forma que eu estou mostrando aqui. Mas, às vezes a gente observa lá no motor um jeito que pode gerar alguma confusão na nossa mente quando nós não estamos acostumados. Então eu faço questão de fazer um vídeo mostrando isso também, porque o intuito do canal Espaço da Elétrica é ajudar ao máximo, minimizando ao máximo também o grau de dificuldade na hora de lidar com a realidade de cada situação. Legal? Um forte abraço para vocês, tudo de bom. Se não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que estarei postando. Chamando atenção para uma coisa que é bem interessante. A partir da semana que vem eu estarei postando vídeos
mostrando os componentes que nós usamos em comandos elétricos. Alguns deles, principalmente os que nós usamos numa partida direta, uma vez que eu já fiz vídeos falando sobre isso, depois de ter feito esta série de vídeos falando sobre partida direta. Vou mostrar componente físico mesmo. Vou mostrar, falar como que eles funcionam, as vantagens dele, entre outras coisas. Tá legal? Então é isso aí. Se não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, fique atento às notificações e compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também possam se beneficiar deste conhecimento e interagir com o canal. Eu quero agradecer algumas pessoas que têm interagido, têm dado sugestões de vídeos, isso tem sido muito legal. Forte abraço para vocês mais uma vez, tudo de bom e até o próximo vídeo.